Quer saber se você deve ou não aprender Generative AI nesse ano? Fica comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. A ideia desse vídeo é um pouco falar sobre Generative AI de uma maneira mais geral. Se você deve ou não investir tempo de estudo, trabalho, entendendo essa tecnologia agora no próximo ano. Eu vou fazer um breve review, um vídeo de opinião, o que eu acho, o que eu pessoalmente tenho estudado em relação a essa área. E eu quero dividir aqui com vocês alguns pensamentos, né? Primeira coisa, vamos conceituar um pouco, né? Quando eu estou falando de Generative AI, eu não estou só falando sobre os LLMs, os modelos da família do ChatGPT, do Gemini e esses todos os open source que estão aparecendo aí, mas também os modelos de imagem, né? Principalmente os que descendem lá do Stable Diffusion, que acho que a maioria de vocês conhece, o Midjourney e outras AIs de imagens, da geração de imagens que estão aparecendo por aí, né? Essas tecnologias, elas realmente não são uma modinha, elas são uma tendência. E tendência no sentido de quê? Que ela vai mudar a nossa indústria, vai mudar o jeito que a gente trabalha. Até o ano passado, vamos dizer assim, até o começo de 2023, 2023 acho que é um ano bom de marcar isso como um ano que começou essa efervescência, essa revolução da IA generativa, né? Até esse ano, a gente tinha um ciclo de vida muito bem definido quando a gente trabalhava com IA. Primeiro, a gente era muito dependente de bases de dados grandes. Lembra, quando a gente está falando de Deep Learning, quando a gente está falando desses modelos grandes, a gente precisa de um monte de dados, uma base de dados relevante e muito grande. Então, o maior custo de produção de qualquer tipo de modelo é a aquisição e a rotulagem de dados. Justamente porque, apesar de existirem técnicas de aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço, essas técnicas, elas estão, se eu for colocar assim no espaço geral de todos os modelos que a gente pode trabalhar, seriam 10% de todos os problemas que a gente tem para resolver, se comparado com os 90% que a gente resolve com as técnicas de aprendizado supervisionado, que é a maioria, grande geral. Eu acredito que você está me assistindo, se você trabalha na área de IA, se você já foi assistente de dados, se você é um especialista em IA, provavelmente você trabalha e usa esse tipo de técnica de aprendizado supervisionado ou algum tipo de modelo de Deep Learning. E dados essenciais, não adianta você fazer Deep Learning com poucos dados, com dados de bases pequenas. Deep Learning, você precisa necessariamente de uma base de dados grande. Então o custo maior de qualquer solução começava com a aquisição de dados, certo? Em segundo lugar, eu diria que o segundo maior custo seria a parte de inferência, é quando a gente faz o deploy de um modelo de machine learning no endpoint, e o pessoal de engenharia ou de outras áreas, ele consulta esse endpoint para você fazer alguma inferência, você ver ou classificar alguma coisa, né? Esse é o segundo dos maiores custos. Então, se a gente pensar de maneira geral, os dois maiores custos que a gente tem, é a aquisição de dados e o segundo, inferência. E claro que existe outros tipos de custo, né? O custo de treinamento. Dependendo do que você vai fazer, isso pode ser um custo alto ou baixo, mas geralmente você não treina modelos com uma frequência muito grande. Claro que se você treinar ali toda semana, você vai ter um custo relativamente alto de treinamento, mas você vai consumir mais o seu modelo do que você vai treinar. Em termos de consumo de modelo, você não precisa de uma estrutura tão grande, de uma infra tão grande, quanto de uma infra de treinamento. Mas é mais ou menos isso, depende do que você faz do teu negócio. O primeiro custo maior, sem dúvidas, é a aquisição de dados. O segundo custo, na maioria dos casos, é inferência. E o terceiro custo, geralmente, é treinamento. Justamente porque você precisa de GPU, aí o tempo de treinamento, que dependendo do modelo que você vai fazer, pode levar de horas ou até dias, né? Hoje é menos comum você trabalhar com modelos que demoram dias para treinar, a não ser que você esteja fazendo uma coisa muito grande, trabalhar na Big Tech, né? Geralmente você vai demorar algumas horas de um dia de trabalho para treinar um modelo hoje em dia, mas esse é o ciclo de trabalho, né? Basicamente, é assim que a gente trabalhava até 2023, né? E o que muda com as IA generativas, né? Principalmente os LLMs, né? Os Large Language Models, é que com esses dados, o custo de aquisição de dados fica menor. Porque justamente os LLMs já foram treinados numa base de dados estupidamente grande. Eles foram treinados praticamente em toda a internet, né? Inclusive existem discussões sobre daqui para frente como a gente vai continuar fazendo essa evolução, já que boa parte do conteúdo gerado hoje em dia na internet agora já vem dos próprios modelos, né? E você usar dados que são gerados pelos modelos de LLM para o próprio treinamento, você pode gerar viés e diminuir a qualidade, né, desses modelos. Existe uma grande discussão sobre como se lidar com isso, né? Não tem um consenso ainda para onde o mundo vai ou como você contornar esse tipo de situação, mas essa é uma discussão ainda para o futuro, né? A gente não vive esse problema e provavelmente a maioria de nós nunca vai treinar um LLM, né? Do zero, né? A não ser que a gente trabalhe no Google, na OpenAI, em Big Techs, né? Mas a gente vai consumir esses modelos. E a parte de aquisição de dados, que era a parte mais cara, já foi feita por esses caras. A gente não precisa mais de um
uma grande quantidade de dados para trabalhar e para automatizar esses processos. A gente precisa saber utilizar esses modelos, seja os modelos pagos da OpenAI, futuramente daqui a pouco vai ter o Gemini também, que a gente vai ter acesso, né, a outra IA de uma empresa privada, que é o Google, ou seja, os modelos open source, o Llama e outros modelos que estão surgindo aí open source. A ideia é que agora o ciclo de treinamento de um modelo vai mudar, porque a gente vai utilizar a nossa base de dados para simplesmente fazer o fine tuning desses modelos de linguagem, certo? Então a gente vai combinar dados nossos com os dados do LLM que a gente está utilizando para entregar uma resposta final para o usuário. Isso cai drasticamente o custo de aquisição de dados. A gente não vai gastar tanto dinheiro nesse processo. Essa é uma das grandes sacadas para o próximo ano, para 2024. Por que você tem que ficar de olho nisso? Porque o ciclo de trabalho vai mudar. Você vai ter mais trabalho em pensar em como você automatizar as coisas, como é que você vai fazer o fine-tuning desse modelo, como é que você vai integrar os seus canais de requisição de dados, né? Seja ele um e-mail, um prompt, uma UI, justamente com as LLMs. Eu vi trabalhos e POCs interessantíssimas, como você integra requisições de dados diretamente no Slack, por exemplo. Né? Hoje, algumas áreas de dados, elas trabalham mais ou menos como garçom de outras áreas. Né? Outras áreas, eu peço um dado de tal área, então vai lá na área de dados, extrai esse dado do sistema e manda para a área de negócio que requisitou. Eu já vi algumas automações que você consegue combinar SQL, combinar alguns LLMs via prompt, e o usuário, através de um Slack, um Discord, qualquer outro meio de comunicação, Teams, né, consegue criar um prompt, me dê dados do custo de tal produto do último trimestre para as filiais X, Y, Z, e através desse prompt você consegue acessar, né, criar uma requisição SQL que vai no banco de dados, pega todos esses dados, transforma ele em um arquivo CSV e manda para o usuário num arquivo de Slack. Você pode imaginar o quanto isso muda a tua vida? Quanto muda a revolução da área? A área de dados ela vai estar mais livre para pensar em inovação e não vai ser mais um trabalho tão braçal, né? Como você fazer essa questão do seu garçom de dados da empresa, muitas vezes. Em empresas pequenas, sei que é essa realidade. Em empresas maiores, você tem já ferramentas de automação, você tem algumas estratégias de data mesh, onde cada área consegue enviar dados e buscar dados, e tem já automações para isso. Mas para a maioria das pequenas e médias empresas, que sim, é a sua realidade. Eu acredito que se você está me ouvindo, tem muita chance de você estar numa empresa pequena e média e está tudo bem. E a maioria de nós vai passar a vida inteira nesse tipo de empresa. Então você tem que entender a tua realidade. Não adianta você entender a realidade da empresa que está lá no Vale do Silício, do Google. Raríssimas pessoas vão trabalhar nessa área, mas o que essas pessoas desenvolvem no Google, desenvolvem na OpenAI, vai impactar nosso jeito de trabalhar. E a gente tem que estar adequado a isso. E a IA generativa é um grande exemplo disso. Dificilmente alguém aqui, tanto eu quanto vocês que estão me assistindo, vai treinar, né, o modelo, como eu já falei. Mas certamente a utilização desses modelos vai impactar e vai mudar de maneira nunca antes vista a nossa área como um todo. Né? Isso é muito bom, né? Porque é uma coisa que eu já venho falando dos vídeos. IA generativa é igual a automação. Seja de você criar uma imagem e melhorando essa imagem. Para isso você pode criar não só opções artísticas, né, como tem ainda até uma discussão bem longa sobre ética e questão de doutorais, mas você pode usar essas imagens para treinos de imagens, de modelos de imagem, reconhecimento de padrão muito acurados, melhorar a acurácia desses modelos. Você pode utilizar os LLMs, os modelos, para simular processos ao longo da cadeia de desenvolvimento. Eu não tenho, por exemplo, um aplicativo inteiro desenvolvido, posso utilizar o LLM para simular uma parte do meu aplicativo. Eu posso utilizar o LLM não só para, hoje em dia, né, ele já tem funções que ele não só recebe e produz textos, mas ele consegue ativar funções específicas. Então você consegue fazer chamadas de API através do LLM. Ele entende que para responder tal pergunta, ele precisa fazer uma chamada de API e gerar tal processo, desencadear tal processo. De novo, automação. Então, novamente, a palavra do ano para 2024 é automação. Para LLM, ele é importante porque sim, ele vai mudar o teu jeito de trabalhar, o teu jeito de mudar a carreira. Eu sei que é muito difícil, principalmente se você trabalhar em uma empresa mais tradicional, você implementar essas coisas, você testar essas coisas. Por isso que eu sugiro sempre fortemente, pegue um exemplo seu, uma coisa que você gosta, algum hobby. Se você coleciona alguma coisa, se você gosta de algum tipo de animal, faz um hobby relacionado a ele. Existem dezenas, por exemplo, de modelos que reconhecem cão e gato. Duvido que alguém que está me assistindo aqui não tenha nenhum cachorro, gato, algum animal. Faz alguma atividade de reconhecimento. Depois tenta pensar em como você criar e integrar isso com LLMs, fazer alguma automação no seu próprio Slack, no seu próprio ambiente. Esse é o tipo de
estudo que vale a pena, porque como está começando, ninguém tem um grande especialista, né, nessa área. A gente está aprendendo junto. Toda semana tem inovações e papers diferentes. E estudar isso do começo é muito melhor do que você correr atrás do tempo perdido. Depois que já existem especialistas e a área já está sendo medimentada. A gente está num momento de transição e a generativa certamente não é uma tendência, mas é o futuro da nossa área. Por isso que eu espero que nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias aqui no canal, trazer muito conteúdo sobre IA generativa. Pretendo trazer alguns projetos de IA generativa, como a gente pode utilizar. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu pretendo materializar eles aqui no canal. Por isso que eu espero que você ajude aqui o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal, dê o like e até a próxima. Tchau, tchau, gente.